Vamos lá, pessoal, o que acontece então? Nós temos algumas métricas para o nosso superaquecimento. Nesse caso aqui o total, imagina assim, quando eu tenho um superaquecimento acima, então o que eles colocam lá? Quando eu tenho um superaquecimento muito alto, eu tenho o aquecimento desse compressor aqui. Mas quando ele está muito baixo, eu começo a criar gelo, ou seja, formação de gelo, porque o fluido que está retornando não está no estado de vapor superaquecido, né? Está no estado de líquido, provavelmente saturado, porque eu tenho uma mistura entre líquido mais vapor. O nosso compressor aqui, ele não foi fabricado, não foi desenvolvido para fazer uma compressão de líquido. Mesmo que a mistura seja uma mistura de líquido-vapor pobre, né? Mas ele também não foi feito para isso. Ele foi feito para fazer uma compressão de vapor, tá? Então, quando ele começa a absorver líquido mais vapor, nós podemos ter um sério dano a esse equipamento, tá? E quando eu também tenho um superaquecimento muito alto, eu também posso ter dano nesse compressor. Exemplo, ele pode desarmar o térmico. Quando nós vimos aqui na primeira opção aqui, ó, nós temos um superaquecimento, diz assim, que ele está maior que 20. O fabricante de compressor, é assim, o fabricante do compressor, a maioria diz assim, olha, o meu compressor aceita de 6, né, a 20K, tá? 6 a 20K. Eu vou falar assim, ó, ah, mas o meu compressor é Danfoss, o outro aqui é Coppeland, o outro é Bitzer. Pessoal, a maioria é assim, ó, é como se fosse uma pessoa. Ele tem os seus limites, é igual quando você vai fazer lá um exame sanguíneo, né, um exame de sangue lá, é um hemograma, né, acho que tem um pessoal da área de saúde aí, um hemograma, vamos fazer um hemograma. Por mais que o meu tipo sanguíneo seja diferente, pode dizer que eu tenho as variações muito próximas. Então, a mesma coisa, o compressor é diferente, mas a minha variação aqui, ela é muito próxima, tá? Então, vamos lá. O que isso impacta? Pessoal, isso pode trazer o quê? Sérios danos ao meu compressor, tá? Principalmente, a questão é que eu posso ter aqui um desarme pelo meu termistor, que é um sistema que é quando o meu motor elétrico que está aqui dentro aquece, ele pode tirar o meu compressor. Eu posso ter carbonização do óleo devido a altas temperaturas, né? Eu posso ter desgaste também nas partes móveis, a dilatação, por mais que eu tenha o arrefecimento ali através do óleo, eu posso ter isso. Então isso tem um custo para mim no meu equipamento. Quando eu tenho o meu superaquecimento muito baixo, ele está baixo, o que acontece? Eu começo a ter congelamento do meu compressor. O que isso vai ocasionar? Aí vai acontecer o inverso. Eu posso ter o congelamento do óleo, eu posso ter falta de lubrificação, eu posso ter quebra. Vamos lá. Então, assim, eu tenho um risco muito maior quando ele é baixo do que quando ele é alto. Então, quando ele é baixo, eu tenho um risco maior. Eu sempre falo assim, pessoal, se você tem dúvida na hora de você regular, deixe um pouquinho mais alto. Por quê? Eu sempre brinco assim, ó, é melhor você ter um covarde vivo do que um corajoso morto. Você coloca o compressor para ele ser muito parrudo, para produzir mais, só que ele quebra, outro dia você não tem nada. Então é melhor você ter ali um compressor. E por que eu falo isso? Eu já vi muita gente fazendo isso, tá? Startei o meu equipamento, vou fazer a regulagem de superaquecimento. Que hora que é? Pô, Gera, agora são 8h43. Pô, pessoal, é o seguinte. Primeiro que você nunca faz... Eu sou da seguinte maneira. Ah, eu vou fazer um start de madrugada. Não faça start de madrugada. Primeiro, o ideal de ligar uma máquina, você tem o tempo, vamos falar assim, ó, você tem que estar disponível para ficar acompanhando a máquina. Tanto é que todas as fichas de startup pedem lá, depois de 2 horas, de 4 horas, de 8 horas, de 12 horas, 24 horas depois. Por quê? Porque você tem que acompanhar isso. Então, se você fez um regulagem de superaquecimento, não ficou legal, você vai embora, você pode correr o risco de quebrar o compressor. Eu lembro de um cliente que ele me ligou,
5 horas da manhã, falando, vem pra cá urgente, porque meu técnico foi startar o equipamento aqui, um hack aqui, e o cara ligou ontem à noite, foi embora, voltou, tá tudo parado. E a preocupação do cara, quebrou tudo. Tive que sair aqui correndo e lá atender o cliente, né? Lembrando assim, pessoal, é um cuidado que nós temos que ter e fazer no horário que eu tenha que estar disponível lá para atender uma emergência, não é de madrugada. Nesse caso aqui, no primeiro, eu estou com superaquecimento acima de 20, aqui eu estou abaixo de 6, eu corro um risco de quebra. Agora, nesse item aqui está dizendo o seguinte, que ele está maior que 6, menor que 20. Então eu estou dentro de uma faixa aceitável, ou seja, eu posso ter variação nisso durante o período? Pode. Depois de um retorno de degelo, posso aumentar? Pode. Posso, no start da máquina, posso ter isso? Também pode. Só não pode ser crítico. Às vezes você vê lá, depois de um degelo, que eu vejo, por que eu falo isso? O cara programou o degelo lá, no controlador, aí ele colocou lá assim, voltar a ligar os ventiladores do evaporador depois que a temperatura lá no evaporador atingiu menos 10, para não jogar calor para dentro da cama. Pessoal, aí o líquido já está voltando no compressor, inundando o compressor e não deu menos 10, claro, porque não tem circulação de ar, porque o sensor do cara está lá na porta. Não vai dar nunca, ele vai quebrar o compressor. Tá? Eu vejo bastante isso também, quebrar compressor por causa disso. Tá? Então esses cuidados a gente tem que ter. Então manter esse superaquecimento total entre 6 e 20 é padrão para todos os compressores, não é só para bits, tá?